Calcule as derivadas parciais até a ordem 2 da função f de x igual a x elevado na quarta potência y mais x dividido por y, e também temos que determinar o vetor gradiente no ponto 1, 1, ok? Vamos inicialmente então determinar as derivadas parciais de ordem 2. Bom, então vamos calcular o que o exercício pede, que são as derivadas. Então a derivada, a primeira derivada em relação a x da função f de x, tá? Pessoal, para ficar mais cômodo, eu não precisar reescrever sempre essa função, eu vou colocar df, tá? df é a função f de x, ok? Então a primeira derivada da função em relação a x vai ser... lembre-se que a gente está derivando em x, então y é constante. Derivada de x na quarta é 4x elevado ao cubo. Y, para quem não está lembrado da regra de derivação, derivada de u na n é n que multiplica u na n menos 1. Nesse caso aqui o nosso n é 4, então vai ficar 4 vezes u, que é o nosso x, na n menos 1. 4 menos 1 dá 3. E esse y acompanha porque ele é uma constante. Tudo bem? Mas, qual é a derivada de x? A derivada de x é 1, em relação a x. Então vai ficar 1 dividido por y, que é a nossa constante. Então aqui está a derivada primeira em relação a x. Vamos determinar agora a derivada em relação a f em y, ok? Então, x na quarta é uma constante. Qual é a derivada de y? A derivada de y é 1. 1 vezes x na quarta vai ficar, então, x elevado na quarta potência. Mais derivada de x dividido por y. Isso aqui é importante a gente reescrever dessa forma. X que multiplica y na n menos 1. Tá? Reescrever esse y no denominador. E agora aqui você pode aplicar essa regra. Quem é o nosso n? Nosso n é menos 1. Então aqui vai ficar menos. O nosso u é o y. Então menos xy, porque esse x acompanha, é uma constante. Elevado na n menos 1. O nosso n é menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Tudo bem? Então essa é a derivada de x dividido por y em relação a y. Ou nós podemos também representar, como x elevado na quarta potência menos x dividido por y quadrado. Tá? Podemos voltar novamente para o denominador. Tranquilo? Vou até colocar nesse formato aqui. Tá? Vou apagar aqui mesmo. Tá? Vou colocar nesse formato aqui. Então aqui vai ficar menos x dividido por y ao quadrado. Ok? Agora vamos começar as derivadas de segunda ordem. Derivada segunda da f em relação a x. O que acontece? Basta você pegar essa primeira derivada e derivar novamente. Derivada de 4x ao cubo. 4 vezes 3 vai dar 12. X diminui uma unidade no expoente, vai ficar 2. E esse y continua porque é uma constante. Agora esse termo aqui é uma constante em relação a x e a derivada de uma constante é 0. Então a derivada segunda em relação a x é 12x² y. Do mesmo modo, derivada segunda em relação a y. X elevado na quarta é uma constante em relação a y, então sua derivada é igual a 0. E aqui então a gente vai representar menos x que multiplica y na menos 2. Tá bom? Aplica essa regra aqui. Nós vamos ter então menos x que multiplica menos 2, que é o nosso n, vezes y, menos 2 menos 1 dá menos 3. Então aqui vai ficar menos x com menos 2, vai ficar 2x. Esse y na menos 3 a gente reescreve no denominador como y ao cubo.
ok? Então aqui está a derivada segunda em relação a y. Agora vamos calcular as derivadas mistas, né? A derivada segunda de f dx dy. Então você pega a derivada em relação a x e deriva em relação a y, ok? Então 4x ao cubo y derivado em relação a y. Esse 4x ao cubo é constante, a derivada de y é 1, então vai ficar 4x ao cubo, ok? Derivada de 1 por y, nós já calculamos essa derivada, resulta em menos 1y ao quadrado. Tudo bem? Para quem não está lembrando, né? A gente pode reescrever 1 dividido por y com y na menos 1. Aplica essa regra aqui. O n, que é menos 1, está aqui, representado pelo menos. N menos 1 vai ficar menos 2, que é o quadrado que está aqui no denominador. Tranquilo? E a derivada dy dx, tá? Geralmente, né, pessoal, é a mesma, mas eu não posso afirmar isso porque existem alguns casos particulares, tá? Mas geralmente é a mesma. Então, a derivada segunda da f dy dx é você pegar a primeira derivada em relação a y e derivar em relação a x. Derivada de x elevado na quarta potência é 4x ao cubo. Tudo bem? E deriva isso aqui em relação a x, né? Lembra que é a dy dx. Então, qual é a derivada de x? É 1. Então, vai ficar menos 1 dividido por y ao quadrado. Né? Como vocês podem perceber, as derivadas mistas foram iguais e uma parte do exercício está respondida, tá? Então aqui nós temos as derivadas de segunda ordem, né? O exercício pede de segunda ordem. Então aqui está em relação a x, em relação a y e as derivadas mistas. Tudo bem? Eu vou apagar aqui. No próximo layout a gente volta então para encontrar o vetor gradiente no ponto 1 e 1. Ok? Lembrando que o vetor gradiente são as derivadas parciais em relação a x e y, certo? Então df dx e df dy, que nós já calculamos, que aqui está, tudo bem? Então não vou calcular a derivada novamente, eu vou aproveitar essa que a gente já calculou e vou então aplicar no ponto 1 e 1 e determinar o vetor gradiente. Vou apagar aqui e volto já. Vamos então agora determinar o vetor gradiente, né? Como eu disse para vocês, o gradiente da f de x e y nada mais é do que as derivadas parciais em relação a x e a derivada parcial em relação a y, né? A gente representa gradiente por esse triângulo invertido, tá? Gradiente de f, então gradiente da função. Então, gradiente da f de xy é igual. Qual é a derivada em relação a x? 4x ao cubo y mais 1 dividido por y. Derivada parcial em relação a y, x elevado na quarta potência menos x dividido por y ao quadrado. E para você então agora encontrar o gradiente da f no ponto em 1, basta substituir x e y por 1, ok? Então nós vamos ter 4 vezes 1 ao cubo vezes 1 mais 1 dividido por 1. Aqui nós vamos ter 1 elevado na quarta potência menos 1 dividido por 1 ao quadrado. Então aqui nós vamos ter 4 vezes 1 ao cubo dá 4, 4 vezes 1 dá 4. 1 dividido por 1 dá 1, 4 mais 1 dá 5. 1 elevado na quarta potência dá 1. 1 dividido por 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. Ok? Então, o vetor gradiente da função f de x e y no ponto 1 e 1 é igual a 5 e 0. E com isso, então, finalizamos esse exercício.